Nesta oportunidade, vamos meditar na palavra de Deus, num trecho que está registrado no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você é barro nas mãos do oleiro. Há um poder de Deus que vem e flui para você, através de você e de volta para você. Deus ama você. Converse com Deus nesse instante, porque eu quero convidar você a juntos passearmos um pouco na olaria de Deus. Porque eu sei que por trás da minha voz há uma outra voz. E eu peço ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que Ele faça você ouvir esta outra voz que está por trás da minha voz. Para que você, na sua experiência de hoje, de agora, você possa perceber, entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Deus fala de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras, como está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 1. Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, Ele nos tem falado pelo seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também utensílios de madeira e de barro. Alguns são para honra e outros para desonra, segundo Timóteo 2:20. Assim, Deus ordenou ao profeta Jeremias naquela ocasião para que ele fosse até à casa de um oleiro, para observar o seu trabalho. E ali, observando o trabalho do oleiro, Jeremias iria entender a palavra de Deus para a sua vida. E é exatamente o que está acontecendo com você agora. Ouvindo esta palavra, você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o barro, para se tornar num vaso, ele passa por alguns processos. Assim também a sua vida. Deus está realizando uma grande obra na sua vida. Nós, nas mãos de Deus, passamos por 7 etapas para sermos transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Nós somos chamados vasos de misericórdia. A Bíblia Sagrada nos define assim, em Romanos capítulo 9, versículo 21, 23, diz assim: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? A fim de também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou. Nós somos vasos de misericórdia, e é assim que Deus vai fazer na sua vida e está fazendo neste tempo presente. Deus ama você, e Deus está moldando a sua vida, e é preciso você entender as coisas que Deus está fazendo em você, para que você possa entender as coisas que você pode fazer na sua vida por você. Primeira coisa é que o vaso só é vaso quando ele passa por esses processos de transformação. Mas antes de ser um vaso, ele é a sua matéria-prima, como você e eu somos. Um barro. E onde se encontra o barro? Na natureza. Na sua natureza, você sabe que há tantas coisas boas e ruins,
certas e erradas, justas e injustas, o oleiro vai à natureza e toma ali o barro que ele escolhe para fazer o vaso que ele quer fazer. Assim também, Deus nos separou. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Em Gálatas capítulo 1:15, o apóstolo Paulo diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Em Efésios 1:4 e 5 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos assim. E é a palavra de Deus que nos mostra que fomos escolhidos por Deus. Então, como um barro é escolhido, assim também você foi escolhido por Deus. Dentre muitos na humanidade, você foi escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu para fazer na tua vida uma grande obra. Mas depois que o oleiro escolhe o barro, ele precisa fazer algo neste barro. Assim também Deus fez comigo e com você. Depois que ele nos escolheu, ele chegou pertinho da gente e nos lavou com o precioso sangue de Jesus. Assim o barro também passa por esse processo. Ele é lavado para que sejam retiradas as impurezas. Os basculhos, as pedras, a madeira, aquilo que não é útil. Assim também na tua vida, o sangue de Jesus veio para te lavar, para te purificar, para te perdoar. A palavra de Deus te lava. É assim que Jesus diz em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. São estes que a palavra de Deus se refere como aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, lavados suas vestiduras no sangue do Cordeiro, em Apocalipse 7,14. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ser limpo pela palavra de Deus, receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, receber o perdão dos nossos pecados e cultivar uma comunhão com Deus através de Jesus, esta é a maneira como Ele nos lava, como Ele nos purifica, como Ele arranca de nós as impurezas pela graça, pelo poder da sua palavra. Deus está lavando a sua vida. E a primeira coisa que você precisa entender é que Ele nos lava com o precioso sangue de Jesus. E quando Ele nos limpa, apenas precisamos entender que o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda injustiça e nos fazer novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Mas depois que o barro é lavado, ele precisa passar por um processo. O oleiro começa a machucar aquele barro. E é isso que a Bíblia chama de ser sovado. A massa de um pão para ser preparada, ela precisa ser sovada. É por isso que na tua vida, coisas que não são agradáveis às vezes ocorrem na tua vida. Jesus está fazendo isso. A vida
que tu estás vivendo agora está passando por momentos talvez para alguns cruéis, para outros momentos difíceis, para outros momentos desafiadores, para alguns estão passando momentos agora de serem triturados ou moídos ou machucados. Talvez você esteja sentindo isso nesses tempos de hoje, nos tempos de pandemia, tempos de reclusão social, tempos de afastamento das atividades sociais comuns. Mas não somente isso, você tem passado por tempestades e lutas na sua mente e no seu coração. O barro, depois que ele é lavado, ele passa a ser sovado, a ser machucado, moído, mexido para que se torne pronto, preparado para aquilo que ele vai ser. Sabe, querido, é isso que Deus está fazendo na sua vida. Permitindo que você passe por momentos difíceis, tribulações, turbulências, tempestades, sovando a sua vida, machucando você, mas não por o mal, para aperfeiçoar o que Ele quer fazer na sua vida. Passamos por lutas, tribulações, dificuldades, isso é como uma sova da vida. E alguns dizem assim, mas eu estou sendo muito machucado, não sei por que essas coisas me acontecem. Para alguns, hoje, estão vivendo o desespero de terem um emprego sido perdido, ou terem uma atividade profissional modificada, ou terem a vida passado agora por momentos de tanta escassez, de tanta dificuldade. Alguns faliram nos seus empreendimentos, outros foram despedidos dos seus empregos, outros perderam a atividade profissional que exerciam, outros estão passando por perseguições, por situações de perseguição ou de exclusão social ou no seu trabalho, estão passando por dificuldades inúmeras. E eu quero lhe dizer uma coisa, tenha calma, isto vai passar. É um período de sova, sim, porque a Bíblia diz em Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas a palavra de Deus nos adverte uma coisa, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Esteja atento ao que a palavra de Deus lhe diz agora. Não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É por esta razão que o salmista diz no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Portanto, a sova, o momento de aflição, é apenas passageiro, querido. Há uma grande e abundante bênção esperando por você. Porque depois que você for sovado, você será moldado para a glória de Deus. Assim como o oleiro escolhe o barro, lava o barro, sova o barro, assim também Deus está fazendo na sua vida. Deus escolheu você, Deus lavou você, Deus está permitindo que você passe por um período de sova, de prova, para moldar você naquilo que Ele quer para a glória de Jesus. Ele vai moldar a sua vida para um propósito sublime e soberano. Por isso, nós estamos sendo moldados nas mãos de Deus. O poder de Deus flui para você, através de você e de volta para você. É assim que Deus está fazendo na sua vida. O oleiro toma o barro nas mãos, coloca sobre a roda e começa a dar a forma que ele deseja. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos coloca na roda da sua graça. Ele começa a moldar a nossa vida, dar um molde que Ele deseja para mim e para você. E é isso que Ele faz.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova forma tem. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É por isso que Jesus Cristo diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ainda o Evangelho de João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem na sua palavra. É assim. Lança aí fora o velho para que venha o novo, para que sejais nova massa, como está em 1 Coríntios 5:7. Vasos nas mãos de Deus. Deus está moldando você para algo extraordinário, maravilhoso, eterno, sublime. Mas pode acontecer na sua vida algum imprevisto. No decorrer deste processo de Deus moldar a sua vida, podem acontecer coisas que estão alheias à sua vontade. Eu quero lhe falar de algo muito importante. Lembre-se que todas as situações são efeitos. O pensamento é a causa. Guarda isso no teu coração. Uma situação é efeito. O pensamento é a causa. Sabe, quando o oleiro estava moldando o vaso, ele estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Mas a Bíblia Sagrada diz que de repente o vaso quebrou na mão do oleiro. Uma circunstância, um incidente, algo que não estava sendo previsto ali aconteceu. Assim também na sua vida. Você foi chamado por Deus, você foi lavado pela graça de Jesus, você foi sovado, machucado e preparado para servir ao Senhor, mas no meio da jornada da sua vida, algo aconteceu que você não esperava. Um tropeço, uma falha, um desacordo, uma enfermidade que de repente assolou a sua vida. Um diagnóstico avassalador que chegou à sua casa, à sua vida ou à sua família. Uma perda, um prejuízo, alguma coisa aconteceu e você se sentiu quebrado. Nas mãos de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Vasos também se quebram nas mãos do oleiro. Vidas também se quebram nas mãos de Deus. Minha vida também foi quebrada, estando nas mãos de Deus, estando servindo a Deus, vivendo a vontade de Deus, mas circunstâncias vieram à minha vida e quebraram a minha vida, moeram a minha vida, esbagaçaram a minha vida, e talvez você esteja dizendo isso no seu coração. O que eu estou vivendo agora parece ser injustiça? Você não já pensou nisso? Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. O que foi que eu fiz para ser tão punido pela vida? O que foi que eu fiz para passar por tanta tribulação? O que foi que eu fiz? Talvez você realmente não tenha feito nada. Porque assim como o vaso estava na mão do oleiro e simplesmente quebrou, assim também algo aconteceu com você e simplesmente despedaçou. Na mão do oleiro, sim. Mas é também na mão do oleiro que a sua vida é refeita. É na mão do oleiro que você quebrou, então é na mão do oleiro que você será restaurado. Foi na mão do oleiro que uma circunstância externa lhe atingiu a vida. Jesus estava com os seus discípulos no mar da Galileia, uma certa ocasião, e ele estava tão cansado que deitou-se ali no barco e adormeceu. No barco, Deus estava ali no barco com os discípulos e veio uma grande tempestade, o vento soprou forte, o barco estava à mercê das águas e para ser afundado. Quando os discípulos acordam a Jesus e dizem: mestre, não vês que estamos perecendo? Jesus estava dormindo, a tempestade veio. Assim também, na sua vida parecia estar tudo bem e veio a tempestade. Quando vem a tempestade na sua vida, não culpe os outros.
Não culpe a existência, não culpe a natureza, não culpe as circunstâncias. Elas vêm para que alguma coisa nova aconteça na sua vida. As tempestades vêm para sacudir a sua vida. E ainda que pareça que o barco vai a pique, que o barco vai naufragar, tenha calma. Nele está a presença de Deus. No barco da sua vida está o Senhor Jesus. Ele não vai deixar que a sua vida sucumba, que a sua vida se destrua, porque ainda que a tempestade sopre sobre o barco da sua vida, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Senhor Jesus está no barco da sua vida, e Ele simplesmente vai olhar e dizer: vento, acalma-te, mar, sossega. É assim. Olhe para mim, sabe, essa tempestade que está do lado de fora da sua vida, sabe, esse vendaval que está soprando na sua vida, sabe, esta aparente destruição que veio sobre a sua vida, escuta, isso está só do lado de fora, do lado de dentro está o Senhor Jesus. Ainda que te pareça que Ele esteja dormindo, mas Ele não está inativo. Ele está dormindo, mas não está inativo. O Senhor Jesus está dentro de você. Pode ser que aos seus olhos você ache que Ele esteja dormindo, mas Ele está atento a você. Ele está cuidando de você. E quando você disser: Senhor, me acode, Ele vai se erguer de dentro de você, vai olhar para as tempestades da sua existência, vai olhar para a calamidade que te assusta, vai olhar para o vendaval que te amedronta e vai dizer: vento, acalma-te, tempestade, acalma-te, porque é Ele que molda a sua nova vida. Ele reconstrói você. Não julgue, não critique, não condene o seu irmão. Não condene nem critique porque você tenha sido quebrado ou machucado, pois como o vaso de Deus pode ser quebrado estando nas mãos de Deus, Ele também pode restaurar a sua vida. E assim, quando Ele restaurar você, Ele mesmo vai firmar você. Então o barro é escolhido, é lavado, é sovado, é moldado, mas pode ser quebrado. E quando for quebrado, nas mãos de Deus, ele é restaurado. Ele é reconstruído para que tome uma nova forma. Assim ele será agora firmado, porque a palavra de Deus nos diz isso. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E a Bíblia diz isso em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque é Deus que firma você. Confie na palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando você for firmado, Ele vai colocar você para receber o sopro do vento do Espírito, assim como um vaso quando é pronto, ele é colocado para receber o vento e assim se firmar. Assim também você receberá o vento do Espírito Santo na sua vida, que soprará suavemente sobre você e fará você se firmar cada vez mais. O oleiro, depois de ver você firmado, vai levar você ao forno. Ao forno do fogo do olhar de Jesus. E Ele vai purificar você. Porque a obra de cada um será manifestada pelo fogo do olhar de Jesus. E assim você vai ser totalmente fortalecido. Quando o barro é levado ao forno para ser queimado, não é para ser destruído. É para que ele seja sedimentado, mais fortalecido do que qualquer outra coisa. Assim, depois de retirar do fogo, do forno, o vaso é levado para algo muito especial. A Bíblia diz que o oleiro, depois que tira o vaso do fogo, ele unge o vaso. É assim que Deus está fazendo na sua vida. Ele vai ungir você. Você foi escolhido. Você foi lavado.
você foi sovado, você foi moldado, você foi firmado, você foi queimado pela prova do fogo de Jesus e agora você será ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai ungir a sua vida, Ele vai revestir você de graça e de misericórdia. Por isso Deus prepara uma mesa na presença dos teus inimigos e unges a tua cabeça com óleo. Em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Em 1 João 2,20 diz: e vós possuís a unção do Santo, a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. A unção é o selo de Deus na sua vida. Nós estamos selados pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1,13. Por isso, a maravilhosa graça de Deus nos alcançou para isso. Ele te escolhe, Ele te lava, Ele te sova, Ele te molda, Ele te firma. E ainda que as intempéries da vida venham a desmontar o que está sendo feito, Ele te restaura, Ele te transforma num novo vaso, Ele te firma pelo poder da sua graça e misericórdia, Ele te purifica com o fogo da sua verdade e Ele te unge para a glória eterna. O Espírito de Deus nos unge para resplandecermos como luzeiros no mundo. São as feridas da ostra que são transformadas em pérolas. São as marcas que a lâmina faz na árvore de sândalo que ele perfuma. O diamante só aumenta de valor quando ele é lapidado. A madeira só aumenta de valor quando ela é talhada. E o barro só se torna precioso quando ele é feito um vaso nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe sua vida. Que Ele faça assim com você, como Ele tem feito comigo. E que Ele transforme a sua vida numa vida de abundante graça, misericórdia e amor. Em nome de Jesus. Amém.